E aí, Brasil? Vou falar um pouquinho agora sobre fermentação para vocês. Fermentação é um processo energético que a gente estuda principalmente para fazer uma comparação entre a respiração celular e a fermentação, tá? São dois processos que são semelhantes em alguns aspectos, mas são muito diferentes em outros. Então vamos começar. A gente ouve muito falar nesse termo fermentação e ele está muito ligado a coisas do nosso dia a dia. Fermentação lática para a produção de derivados de leite, fermentação alcoólica para a produção de combustíveis, para a produção de alimentos e de bebidas alcoólicas. E a gente precisa entender e dominar direitinho como é que funcionam essas duas principais formas de fermentação. Beleza? Primeira coisa, fermentação, quando a gente fala de fermentação, a gente está falando de um processo catabólico anaeróbio, tá? Existe um outro processo aeróbio, que é a decomposição do ácido acético da decomposição do álcool etílico em ácido acético. É um processo aeróbio realizado por bactérias acéticas, que é chamado de fermentação acética, mas ele não se aplica, o raciocínio dessa fermentação acética não se aplica ao raciocínio da fermentação anaeróbia, que a gente vai ver agora, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai anotar aqui é que é um processo catabólico anaeróbio. Então, só relembrando, se ele é catabólico, ele está saindo do grande para o pequeno, está saindo do mais para o menos, ele está saindo do mais energético para o menos energético. A molécula que entra, ela tem mais energia, a molécula que sai tem menos energia. Então, é um processo de simplificação de moléculas, de quebra de moléculas, e nesse processo de quebra de moléculas, a liberação de energia e é aproveitado na forma de ATP. Anaeróbio porque não tem participação nem direta nem indireta do gás oxigênio, tá? Então, a fermentação, assim como a respiração celular anaeróbia, é um processo que acontece sem a participação do oxigênio. No entanto, você pode me perguntar, qual que é a diferença entre fermentação e respiração celular anaeróbia? A diferença fundamental, ou a diferença principal, é o rendimento energético dessas transformações. Na respiração celular, que é um processo muito mais complexo e completo, a molécula de matéria orgânica que entra, ela vai ser minimizada, ela vai ser quebrada até ela não render mais energia nenhuma para o sistema biológico. Já na fermentação, a gente fala que é um processo parcial de quebra. Tanto é que os seus produtos ainda podem render energia. Um exemplo é o etanol, que é produzido a partir de fermentação e a gente consegue ainda extrair energia a partir da combustão do etanol do álcool. Tudo bem? Então, nós vamos pensar em um processo, olha só, de baixo rendimento. Baixo rendimento energético. E aí eu vou explicar para vocês rapidinho por que esse rendimento energético ele é bem baixo. Isso indica o seguinte, que a matéria orgânica que entra, matéria orgânica, não é totalmente decomposta. Não é totalmente decomposta. Eu gosto de grifar bem esse não é aqui e a gente vai demonstrar a partir desse diagrama aqui embaixo, beleza? Esse diagrama, esses dois retângulos aí que eu desenhei, eles representam basicamente o processo todo de fermentação. E a fermentação, ela começa com um processo comum à respiração celular, que é a glicólise, tá? Então, dentro desse retângulo vermelho aqui, eu vou representar a glicólise. A fermentação, ela na verdade, ela abrange, ela abraça, né? A fermentação, ela ela está contida, a glicólise também está contida dentro da fermentação, tá? É uma forma da gente pensar. Então, a gente pode pensar que a glicólise é um processo
que é independente dos dois, né? É uma fase independente da respiração ou da fermentação e que depois a célula escolhe para onde que ela vai. Mais ou menos assim, né? Se for uma levedura, por exemplo, que é capaz de fazer as duas coisas, dependendo das condições ambientais, se tem ou não tem oxigênio, depois a glicólise ela vai fazer um processo ou outro. Tudo bem? E aí vamos lembrar uma coisa, tá? Vamos só lembrar uma coisa aqui que é muito importante, olha só. A glicólise é um processo, né, em que a gente tem um saldo de quê? De 2 ATPs, produzidos, tá? Então, a energia da fermentação, ela fica restrita a isso aqui. Por isso que a gente fala que é um rendimento energético muito baixo. Porque, no final das contas, os únicos ATPs que vão ser produzidos a partir da decomposição da matéria orgânica serão provenientes da glicólise, tá? Além desse saldo energético, né, a glicólise ela também produz, né, ela reduz duas moléculas de NAD. Então a gente vai ter também 2 NADs H mais os H+. Para efeitos de simplificação aqui, eu vou chamar os NADs H mais os H+ liberados de NADs H2, tá? A gente sabe que não é muito bem assim, mas eu prefiro, para simplificar um pouquinho a nossa história aqui, fica mais fácil da gente entender algumas coisas lá no final. Então, essa é a glicólise. A fermentação é o processo todo, tá? E aí, o que acontece? A partir da fermentação, que é o que está representado de verde aqui, que abrange tudo, não há melhor dizendo, né? Sem produção de novos ATPs. Sem novos ATPs produzidos. Aí você vai me perguntar, então para que serve a fermentação? A fermentação ela vai ser muito importante, sabe para quê? Para recuperar ou regenerar dos NADs. Os NADs H2, que estão o quê? Que estão ocupados, que estão todos lotados com a sua capacidade total de elétrons e de hidrogênios já ocupadas. Tá? E a gente vai entender que isso aqui, ó, é um dos pontos centrais da fermentação. Então a gente vai ficar de olho nessa frasezinha aqui, beleza? Só para a gente ter para efeitos comparativos, né? Vamos pegar então fermentações e comparar com a respiração celular, beleza? Então vou fazer uma espécie de um comparativo aqui. Respiração celular aeróbia versus fermentação. Olha só, na respiração celular aeróbia e na fermentação, a matéria orgânica que a gente representa, né, vai ser a glicose. Então, entra uma molécula de glicose. Certo? Então, em ambos entra a glicose. Na respiração celular, nós temos 3 grandes etapas, ou até mesmo 4 etapas. A gente tem a glicólise, a gente tem a fermentação do ácido pirúvico, a gente tem o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória junto com a fosforilação oxidativa. Isso vai dar para a gente um rendimento energético, tá? De no mínimo, de 30 a 38 ATPs por molécula de glicose que entra nesse processo. Isso porque a gente tem várias etapas e a simplificação, o desmonte da molécula de glicose é enorme. Tanto é que os produtos finais, né, que sobram, né, da respiração celular, quais são os produtos finais? CO2 e água. Tá? Que são moléculas com muito pouca energia que não vai ser aproveitada, né, por nós seres vivos. Beleza? Fermentação. Qual vai ser o saldo energético da fermentação? 2 ATPs, como eu já disse para vocês. Tá? Então, é um rendimento muito inferior, né? Pelo menos 15 vezes inferior aí
é de 15 a 19 vezes, dependendo de quanto que você considera que gera no final da respiração celular. E aí tem um detalhe, a fermentação, ela gera no final, dependendo do tipo de fermentação, ela gera etanol com CO2 e gera também o ácido lático. Então, o que define a fermentação vai ser o seu produto final. Bom, vocês podem me perguntar então, Pagi, se todo o rendimento energético vem da glicólise, por que fermentação existe? E aí a resposta está justamente nesse asterisco aqui que eu coloquei, nessa atenção que eu pedi para você. Vamos guardar essa informação aqui, ó. Então eu vou te dar uma situação hipotética e você vai pensar comigo. Se eu tenho uma levedura, a levedura é um fungo unicelular. As leveduras têm uma capacidade inata de escolherem qual o metabolismo que elas vão fazer. Na verdade, elas não escolhem, mas é o meio que escolhe para elas. Então, uma levedura ela é considerada um organismo anaeróbio facultativo. O que significa isso? Significa que, se tem oxigênio, o que ela vai escolher? Ela vai escolher a respiração celular aeróbia, porque é o processo energeticamente mais rentável, é o mais lucrativo, certo? Agora, se não tiver oxigênio, ao invés de morrer, ela faz fermentação. E aí a fermentação que ela faz é fermentação alcoólica. Muito por conta disso, a gente usa das leveduras, principalmente a Saccharomyces cerevisiae, na indústria alimentícia, na produção de pães, de bolo, também na produção de bebidas alcoólicas, de álcool etílico para combustível ou fins medicinais farmacêuticos. Então, se tem oxigênio, ela vai para o rendimento, para o maior rendimento. Se não tem oxigênio, ela tem que manter viva. Se manter viva, então ela faz a fermentação. E aí o que acontece? A gente vai pensar no seguinte: para que a glicólise ocorra, para que esse ATP seja liberado, é necessário arrancar elétrons e hidrogênios dessa molécula de glicose. Ou seja, é necessário reduzir moléculas de NAD, que são os transportadores, os aceptores de elétrons e hidrogênios. Isso faz com que a quantidade de NAD dentro da célula seja usada mais rapidamente. Se a gente fizer aqui uma continha básica, considerando 30 em vez de 38, na fermentação eu vou ter um consumo de NAD 15 vezes maior, mais rápido do que na respiração celular aeróbia. E o que vai acontecer? Em algum momento esses NADs vão começar a faltar. Então é necessário eu renovar esses NADs, regenerar os NADs para que eles possam ser de novo utilizados, já que a produção de ATPs ela é muito pequena. É aí que entra de fato a lógica da fermentação, tá? Eu esqueci de falar para vocês, né? Mas eu acho que ainda está em tempo. No final da glicólise, a gente tem uma substância de 3 carbonos que é produzida, né, a partir da quebra da glicose. Essa substância aqui é o ácido pirúvico. E o ácido pirúvico, ele tem uma fórmula, eu vou anotar aqui em cima, tá? A fórmula do ácido pirúvico, que eu acho que é importante a gente guardar, tá? Olha só, a fórmula química do ácido pirúvico é C3H4O3. A gente vai perceber que são 2 ácidos pirúvicos produzidos a partir de uma molécula de glicose. A molécula de glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Perceba então que a gente tem uma diferença no número de hidrogênios, porque o ácido pirúvico ele não é simplesmente pegar a molécula de glicose e dividir por 2. Senão seria C3H6O3. Só que a gente vai lembrar que 2 hidrogênios saíram dessas moléculas, né? Então a gente vai ter 4 hidrogênios a menos ao todo, porque cada ácido pirúvico tem 2 hidrogênios a menos, porque senão seria C3H6O3.
beleza? Então, basicamente, o que nós vamos pensar? Vamos vir para o lado de cá agora para a gente pensar em o que a fermentação lática ela de fato consiste. Então, aqui a gente tem o ácido pirúvico, tá? Então, esse aqui é o ácido pirúvico. Eu escrevi ele de uma forma um pouquinho mais extensa para a gente entender como que a gente recupera esse NAD, como que a gente regenera esse NAD para ele voltar no início e permitir que mais glicólises sejam realizadas para garantir que pelo menos 2 ATPs sejam produzidos em condições anaeróbias, beleza? Então, vejam bem aqui, ó. Esses dois NADs, o meu intuito com esses dois hidrogênios é o quê? Transformar esse NADH2 em NAD+. Então, eu tenho dois Hs aqui, ó. Tem dois Hs sobrando os seus respectivos elétrons. O que eu vou fazer, Brasil? Eu vou devolver esses Hs, esses elétrons, para a molécula de ácido pirúvico. Beleza? Então, eu vou copiar aqui de novo. Olha só. CH3, C dupla O. Beleza? C dupla O, COH. Eu quero transformar esse cara aqui em ácido lático. Vamos nos lembrar que, com conhecimento mínimo de química, se eu quero chamar esse composto aqui de ácido lático, esse COOH aqui tem que se manter, porque ele que vai dar o caráter ácido da molécula orgânica, né, o grupo carboxila. Então, segura esse cara aí, não mexe com ele não. Beleza? O que a gente pode fazer? A gente precisa devolver esses dois Hs aqui para essa molécula. O que é possível de ser feito? Vamos aproximar aqui um pouquinho, vou dar um zoom dramático aqui para a gente poder enxergar com mais detalhes. Bom, basicamente o que eu posso fazer é o seguinte: eu tenho esse carbono aqui central com duas ligações ocupadas no oxigênio, certo? Eu posso simplesmente desfazer uma dessas ligações. Então, vai ser uma ligação simples aqui. E aí eu vou abrir uma ligação para o hidrogênio aqui, para o oxigênio aqui, e vou abrir uma ligação para esse carbono aqui. E aí eu consigo, então, eliminar esses dois hidrogênios. Eu coloco um H aqui, ocupando a outra ligação do oxigênio, e coloco um outro H aqui. Apresento para vocês, então, o nosso amigo ácido lático. Esse é o ácido lático. Tá? Então, essa molécula aqui vai ser conhecida como ácido lático. Acabou. É isso. Resultado. Uma vez sumidas esses dois Hs, este NAD+ agora está, né, ele foi oxidado, ele está recuperado, e agora ele pode sofrer redução de novo. Ele pode voltar para auxiliar o processo de quê? De novas glicoses passarem por novas glicólises. Com isso, eu tenho uma circulação desses NADs muito mais rápido, que é demandada, né, por por esse aumento do consumo de NAD, vamos dizer assim. Então, no final das contas, gente, a fermentação ela serve muito mais para garantir uma sustentabilidade da glicólise do que, de fato, produzir ATP. Porque o ATP, na verdade, já é garantido ali pelo processo de glicólise. Beleza? Para a gente fechar aqui, 3 tópicos rapidinhos aqui para a gente lembrar. Onde que acontece a fermentação lática, onde que a gente precisa encaixar isso aí em outros contextos. Primeiro, produção de alimentos, né? Derivados do leite. Então, eu vou colocar o tópico e vou mais falar. Derivados do leite. Bactérias que ocorrem naturalmente no leite, chamadas de lactobacilos, elas pegam o açúcar do leite, a lactose, decompõem a lactose em galactose e glicose, transformam a galactose em glicose e começam a fermentar essa glicose aí e começa a produzir ácido lático, tá?
Olha que interessante, o acúmulo de ácido lático vai sendo liberado por essas bactérias altera o pH do leite. E o pH do leite alterado, né, ficando mais ácido, vai acabar por desnaturar as proteínas do leite, transformando o leite em coalhada e, a partir da coalhada, outros produtos, tipo iogurte natural e tudo mais. Então, a produção natural de iogurte, de derivados do leite, ocorre justamente por fermentação lática. E tudo isso passa por vários conceitos importantes que você precisa se lembrar, como, por exemplo, a desnaturação proteica do leite, né, da proteína do leite da vaca, em decorrência da redução do pH que acontece ali, tá bom? Vamos lembrar de outro contexto com fermentação lática, tá? Musculatura estriada esquelética. E fadiga muscular. Brasil, a nossa musculatura estriada esquelética, que é a musculatura de controle voluntário, ela possui também essas enzimas e a capacidade de fazer fermentação lática. Então, quando a gente faz um esforço muito grande, quando a gente faz um exercício de explosão de alta intensidade em pouco tempo, o oxigênio rapidamente se esgota, a demanda por ATP ela se mantém, então o músculo começa a fazer um trabalho, um metabolismo anaeróbio de fermentação lática. E aí, à medida que a gente vai avançando com esse esforço, a concentração de ácido lático vai aumentando na célula, provocando aquela queimação, aquela sensação de dor e queimação, interrompendo o trabalho muscular, quando a gente já não consegue mais estimular a musculatura. Né? O seu cérebro está querendo fazer o músculo mexer, mas ele não mexe mais. Aquela sensação de queimação, chamada de fadiga muscular, se dá justamente a esse metabolismo aí. É só a musculatura estriada esquelética. Musculatura cardíaca não faz isso, imagine que terror que seria, e musculatura lisa também não faz isso, tudo bem? E por fim, microbiota vaginal. As bactérias da microbiota vaginal, elas consomem glicogênio secretado pelo epitélio vaginal, olha que interessante, glicogênio, e esse glicogênio é convertido em glicose, essa glicose vai ser então fermentada, fermentação lática, e essa fermentação lática, né, ela alimenta essas bactérias benéficas do canal vaginal, reduzindo o pH, tá? Então elas são alimentadas pelo corpo e elas reduzem o pH faz com que a faixa de tolerância de certas bactérias patogênicas seja ultrapassada, diminuindo então a chance de infecções bacterianas no canal vaginal. Então é um efeito de proteção, tá? Muito importante. O pH vaginal ele é mais ácido justamente pela presença do ácido lático. Tranquilo? Então esses 3 pontos aí que eu queria comentar com vocês. E por fim, vamos falar aqui da fermentação alcoólica. Beleza? A fermentação alcoólica aqui, o que vai acontecer, gente? Nós vamos ter 2 produtos. Vamos lembrar que esse NAD ele quer liberar esses 2 Hs, né? Esses 2 hidrogênios, para que ele possa ser regenerado em NAD+, e possa continuar fazendo a fermentação e a glicólise. Bom, primeira coisa que a gente vai ter aqui de diferente é um processo de descarboxilação, ou seja, a gente vai ter perda de um gás carbônico, tá? Então, esse cara aqui agora vai sair. Então, ele sai na forma de CO2. CO2. Tranquilo? O que vai sobrar? O que vai sobrar é uma molécula de 2 carbonos. Esse H aqui fica grudado aqui agora. Ó. Tá? Então, esquece esse hidrogênio aqui. Ele está grudado aqui agora. Beleza? Agora a gente vai devolver os 2 hidrogênios para cá. Então, eu vou copiar de novo a molécula. Esse carbono já está ocupado com as suas 4 ligações. 3 com hidrogênio e outra com outro carbono. Certo? Eu já tenho uma ligação aqui, H. Certo, mano? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ligação do oxigênio. Vou liberar uma ligação aqui para o hidrogênio. E outra ligação aqui para o outro hidrogênio. E o que nós temos no final?
et, 2 carbonos, an, ligação simples entre eles, prefixo sufixo ol para grupo hidroxila. Qual que é o nome dessa substância? Etanol. Beleza? Então, conseguimos também recuperar o NAD. Contextos. Alimentos, né? Pães e bolos. Vamos lembrar que a gente não fica doido, chapado depois de comer um pão ou um bolo, porque o álcool ele evapora, né? Depois que a massa ela cresce. Por que a massa cresce, Brasil? A massa cresce porque há liberação de CO2, né? A sabedoria popular é muito interessante. Como que a gente sabe, como que uma cozinheira semi-analfabeta ou que nunca estudou ciências sabe a hora certa que a massa está pronta para ir no forno, que ela já cresceu bastante? Você já fez esse teste? É super legal. No início, você pega a massa, faz uma bolinha e joga na água. Ela vai afundar. No final, você faz uma bolinha e joga no copo d'água. Se ela flutuar, significa que a densidade dela diminuiu. O que significa isso, Brasil? Que ela já está cheia de micro bolinhas de CO2 lá dentro. Então, a fermentação de fato pegou. E aí, ó, você já pode colocar no forno, que volatiliza muito facilmente o álcool, né? E aí o pão fica livre de aditivos químicos. Brasil, além de produção de pães e bolos, né? Produção de bebidas, produção também de fármacos, bebidas, fármacos. E a gente pode destacar também, por que não destacar a questão dos biocombustíveis, né? Então, o etanol a partir de cana-de-açúcar ou a partir de biomassa diversa, tá? Então, biocombustíveis seriam fontes aí renováveis, menos poluentes do que o combustível fóssil para a sua produção e utilização. Beleza? É isso, Brasil. Fechamos então o tópico fermentações. Aqui, ó, nosso quadrinho de fermentação completinho. Tranquilo? Mas é isso. Até a próxima. Um abraço. Tchau.